Oi, gente. Hoje eu queria falar de um tema que foi algo que eu refleti durante a manhã e eu sempre tiro um período da manhã para fazer algum estudo e hoje eu estava estudando sobre manipulação, mas eu acredito que os assuntos eles se relacionam em tudo. E eu já falei aqui que há algum tempo eu venho pesquisando e estudando sobre influência, como que a gente é influenciável, e me veio isso de que às vezes a gente não é influenciável, a gente é manipulado. Eu até falei em algum vídeo de uma frase de um filósofo, que é o Nietzsche, que ele fala que quem não se conhece será comandado. E aí eu entendi essa frase no sentido de autoconhecimento, né? Se você não conhece seus gostos, se você não tem seus valores, se você não se conhece por dentro, né, que é algo profundo, você vai ser manipulado em algum momento, algum nível aí da sua vida. E essa questão a gente não aprende, né, a confiar, a ter essa autoconfiança no que a gente gosta, no que a gente quer. A gente tá sempre buscando aí validação, se encaixar em grupos e às vezes, né, pela nossa criação e tudo. E eu me percebia muito nisso, sabe, de me reprimir, me auto-sabotar em vários momentos. E quando quando eu tive o meu despertar, que foi há algum tempo, né, e ano passado ficou algo bem forte, que eu não me conhecia. E eu me perguntei quem eu sou e eu não sabia responder. Mas eu decidi que eu ia buscar esse conhecimento, que eu ia me abrir a isso e eu ia me acolher, né? Porque não adianta também a gente se culpar ou a gente ser muito rígido, né? Porque é um processo. Então é algo que você vai fazendo dia a dia, um pouquinho em pouquinho. Essa questão aí da manipulação, a gente com o externo, né, rede social, tudo, né, o marketing, formas pra gente consumir, né, a gente tá num mundo materialista, né, e capitalista, e a gente sempre, eles geram, né, na gente, a gente já tem as questões internas, né, e quando a gente não trabalha isso, a gente tá sempre em falta, então gera uma insatisfação eterna. E quando a gente busca felicidade ou suprir isso com o externo, a gente nunca vai ter. Porque o prazer é muito rápido, né? Quando a gente compra ali é muito rápido. Às vezes a gente coloca um objetivo, de uma meta, né, de trabalho e tudo, quando a gente alcança, a gente fica feliz, mas ele passa tão rápido, não é algo duradouro, porque a gente não aproveita o processo, a gente busca, né, o resultado, é o final. Então a gente faz as coisas querendo um fim, né? A gente não aproveita o processo, o que a gente tá aprendendo aquele dia a dia, vivendo agora. Então, assim, essa questão de confiança, né? Eu mesmo, eu sempre ficava naquela coisa que eu tinha que aprender mais, eu tinha que fazer um curso a mais, eu tinha que me aprofundar em certos conteúdos. Só que hoje eu entendi que eu preciso usar meu criativo, meu feminino, eu preciso produzir, eu preciso expor, mas eu vou continuar estudando, porque o estudo, o conhecimento, isso a gente vai ter, eu quero ter pro resto da vida, sempre. E às vezes a gente não vai aprender em livros, em cursos, a gente vai aprender vivendo, convivendo com pessoas,
Às vezes a gente aprende coisas com pessoas simples, né, que não tem muito estudo, mas elas têm bastante sabedoria, que é algo interno. Então, essa questão da gente viver, a gente vai vivendo, vai conhecendo, vai aprendendo, vai absorvendo. Só que a gente também tem que ter esse equilíbrio, né, de receber e também, né, o doar, que é quando eu comecei a estudar as leis universais, né, o dar e receber, então a gente tem que é uma prosperidade, né, uma parte da prosperidade, a gente não fica só com conhecimento com a gente pode ajudar alguém de alguma forma. Então, hoje eu tenho esse equilíbrio, né, então eu gosto de estar aprendendo, mas criando alguma coisa ou repassando. Às vezes eu conversando com alguém eu ajudo de alguma forma, então é muito bom. Mas essa questão da manipulação, ela é usada através do que? Das nossas fragilidades, né? Por exemplo, a gente, quando tem a dependência emocional, a pessoa é carente, às vezes a pessoa ela já não tem autoconfiança, né? Tem baixa autoestima. Então, são várias formas de manipular e são usadas através das nossas fragilidades, né? Então, pra gente se fortalecer, a gente tem que se conhecer, entender essas fragilidades e trabalhar nisso, porque senão não muda, né, gente? A gente tem que ir fazendo aos poucos para poder ter essa mudança maior, ver algo lá na frente e vivendo agora. Porque se a gente ficar também pensando muito no futuro, a gente fica extremamente ansioso, não é? Eu até anotei uma frase do que eu vi e eu achei tão interessante, que fala que quem enxerga a realidade como ela é, controla aqueles que ainda vivem presos naquilo que deveria ser, que é o ideal, né? Que a gente projeta, a gente tem isso, né? A gente projeta no externo, nos outros, vontades, desejos, o certo e errado, dentro das nossas crenças, que às vezes, muitas vezes, não são nossas, né? São que a gente absorveu do pai, da mãe, de outras pessoas, e a gente cria esses ideais que não são reais, são ilusões. Então, até nisso, né, a gente, é igual eu não sei se eu já falei, eu acho que eu já falei em algum vídeo essa questão até das sombras, né, que o outro é um espelho. Então, tudo que a gente vê no outro que incomoda, se a gente avaliar e se observar, a gente tem, seja como algo que a gente reprime. Eu mesmo me observei um tempo atrás, que eu sempre quando eu tinha Instagram, e eu via vídeo de pessoas falando e sendo, sabe, até assim, autênticas, porque é o jeito da pessoa. E às vezes eu criticava, falava, nossa, que pessoa, que doida e tal. E aí eu comecei a me perguntar, falei, mas eu queria ser assim, tipo, eu queria me expressar mais, eu queria ser mais livre. E por coisas que eu passei, eu entendi, eu reprimi isso, porque eu entendia que se eu me expressasse, se eu me mostrasse, eu iria chamar atenção. Então eu não queria chamar atenção, porque pra mim chamar atenção é algo errado. Então eu reprimi isso em mim. Então eu hoje trabalhando ou fazendo aqui os vídeos no YouTube, postando minhas fotos no Pinterest, eu expresso isso de uma forma. E eu tô passando pra frente o que eu conheço, o que eu tenho de conhecimento, né? Eu estudo há muito tempo e eu tenho bastante
todos nós, né? Nós temos sabedorias, coisas internas que a gente tem e a gente pode repassar e ajudar alguém, né? Então, essa coisa da gente não ficar na ilusão e não ter ideais, no sentido de idealizar coisas que provavelmente não vão existir. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer isso em tudo na minha vida, de pensar o que eu tenho hoje, o que eu quero. Claro que eu tenho sonhos, metas, mas dentro de uma realidade, sendo mais real, né? Fazendo, por exemplo, se eu quero algo grande, eu vou começar pouquinho em pouquinho, né? Não ter essa coisa de ilusão que você vai... que pode acontecer, né? De você viralizar e fazer sucesso. Pode acontecer, mas você tem que fazer todo dia. Você não tem que contar com algo que não pode não acontecer, né? Vai te frustrar. E eu acho que por isso que muitas pessoas são frustradas, porque elas projetam esses ideais, esses sonhos, essas, às vezes, coisas que é muito além, né? Porque às vezes a gente não tem a humildade de entender que a gente tá num processo e às vezes a gente não tá pronto naquele momento. É algo que vai vir na frente, você fazendo um pouquinho todo dia, mas você não tem ainda bagagem e nem maturidade para receber aquilo naquele momento. Então a gente tem que também, né, ter essa reflexão que às vezes a gente, até em relacionamentos, às vezes a gente busca pessoas e perfeições que não existem e nem a gente tem aquilo para oferecer e a gente tá querendo. Eu já falei isso, eu sempre que eu penso que eu quero algo, eu começo por mim. Então eu tenho que me dar aquilo e dessa forma vai vir. E aí eu vou conseguir fornecer aquilo ali pro outro também, porque, poxa, se eu tô querendo algo muito bom, eu tenho que ser boa também, né? Ai, gente, mas é isso. Então é a questão de confiar, é um processo e a gente tem que ir se acolhendo e à medida que a gente vai fazendo isso, essa voz interna que é a autocrítica, pelo menos a minha era muito pior. Hoje em dia, quando eu me percebo ali, eu já vou pra consciência e falo, não é assim, né? Eu tenho que me acolher, porque eu não ganho nada sendo carrasca comigo, né? Claro que que eu sempre quero o melhor, mas quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente faz as coisas com a presença, as coisas sempre vão ser bem feitas. Então é isso que eu coloco hoje na minha vida. Qualquer coisa que eu vou fazer, seja lavar um prato, fazer algo assim que seja simples, eu sempre vou fazer da melhor forma que eu consigo ali naquele momento, eu vou fazer. Então, vira um hábito a gente fazer as coisas com qualidade. Então, mesmo às vezes você não tendo ferramentas, né, para ter algo extraordinário, mas você vai fazer da melhor forma. Então, isso é muito bom. É um hábito também que eu criei agora, tem algum tempo. Então, eu sempre faço da melhor forma. Não fico murmurando, não fico reclamando. E essa coisa da aceitação, né? Da gente entender o que a gente tem e ser grato. Não é uma positividade tóxica, né? Não é que eu não queira mudar ou que eu queira algo melhor pra frente, mas eu entendo a realidade. A minha realidade é essa e eu vou buscar melhorias, mas fazendo um pouquinho por dia, né? Não é fazendo loucura, nem jogando pro mental, né? Se aprisionando ali na mente com ideais que não são reais, saindo aí dessa ilusão. Então é isso, gente. Até o próximo.